Hoje é segunda-feira, 31 de março de 2025. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma Conexão USA, o seu encontro aqui na Tribuna da Imprensa com as principais notícias do dia nos Estados Unidos e no mundo. E claro que a gente abre falando sobre política, porque Donald Trump cogita um terceiro mandato e até sugeriu alternativas para contornar a Constituição. O atual presidente dos Estados Unidos afirmou em entrevista neste fim de semana à NBC que pode buscar um terceiro mandato, apesar da proibição constitucional. Pela 22ª emenda da Constituição americana, ninguém pode ser eleito mais de 2 vezes para a presidência do país. Só que Trump declarou que, abre aspas, existem métodos, fecha aspas, para contornar essa regra sem especificar quais. Segundo a NBC, uma das possibilidades mencionadas seria concorrer como vice-presidente. E nesse cenário, o presidente eleito renunciaria após a posse, permitindo que Trump assumisse o cargo novamente. Só que especialistas apontam que essa estratégia enfrentaria desafios legais, pois a Constituição também impede que um ex-presidente, eleito 2 vezes, ocupe o cargo por qualquer outro meio. Nos últimos anos, Trump já sugeriu que deveria permanecer no poder por mais de 2 mandatos. Aliás, durante a sua presidência anterior, ele afirmou diversas vezes que merecia mais 4 anos porque sofreu investigações que considerava injustas. Em comícios ano passado, ele chegou a sugerir que seus apoiadores pedissem um terceiro mandato, embora sempre de forma ambígua. O tema já gera debates jurídicos e políticos e pode se intensificar nos próximos meses. Terremoto em Mianmar, mais de 2.000 mortos. Tailândia busca desaparecidos. O terremoto de magnitude 7,7 graus Celsius que atingiu Mianmar no domingo já deixou mais de 2.000 mortos e mais de 3.400 pessoas feridas, segundo o balanço oficial. O tremor ocorreu na região central do país, a 10 quilômetros de profundidade, e foi sentido em países vizinhos como Tailândia, Laos e Bangladesh. Equipes de resgate enfrentam dificuldades devido a estradas bloqueadas, prédios instáveis e comunicação interrompida em diversas regiões. Pelo menos 300 pessoas seguem desaparecidas. Hospitais em Yangon e Mandalay estão superlotados e há relatos de falta de suprimentos médicos, incluindo analgésicos e materiais para cirurgias emergenciais. Na Tailândia, o impacto do tremor foi forte. Em Bangkok, o colapso de um prédio em construção deixou pelo menos 70 pessoas soterradas. O governo tailandês mobilizou equipes de resgate e declarou estado de emergência na região afetada. Outras áreas do país também registraram danos estruturais, com deslizamentos de terra, bloqueando estradas, rodovias, vias em províncias próximas à fronteira. O terremoto também gerou pequenos tsunamis em rios e lagos da região, alagando vilarejos próximos a cursos d'água. Cientistas afirmam que o tremor foi resultado da movimentação da falha de Sagaing, uma das mais ativas do Sudeste Asiático. A Embaixada do Brasil em Mianmar informou que há 10 brasileiros no país, todos em segurança. Eles vivem em Yangon e foram orientados a evitar deslocamentos para as áreas atingidas. Terremoto de magnitude 7 atinge a costa de Tonga. Um terremoto de magnitude 7 graus na escala Richter foi registrado nesta segunda-feira na costa de Tonga, um arquipélago localizado no sul do Oceano Pacífico, a cerca de 800 quilômetros a leste de Fiji e a 2.000 quilômetros da Nova Zelândia. O tremor ocorreu a 35 quilômetros de profundidade e as autoridades locais já emitiram um alerta de tsunami, recomendando que moradores de áreas costeiras busquem locais elevados. Até o momento, não há registros de vítimas ou de grandes danos, mas especialistas seguem monitorando a atividade sísmica na região. Tonga, que possui uma população de aproximadamente 100.000 habitantes, faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região com alta atividade sísmica e também vulcânica. O país ainda se recupera dos impactos da erupção vulcânica e também de um tsunami que aconteceu em 2022 e que destruíram grande parte da infraestrutura da capital, Nuku'alofa. Esse é o segundo grande terremoto na região do Pacífico nos últimos dias. O primeiro, ocorrido em Mianmar, causou mais de 2.000 mortes. Cientistas alertam que tremores subsequentes podem ocorrer devido à instabilidade geológica da área.
Estudante abordada por policiais da Paisana é transferida para a Louisiana. Kumeisa Öztürk, estudante de doutorado da Universidade Tufts, foi transferida para um centro de detenção na Louisiana após ser abordada por policiais da Paisana, na cidade de Somerville, no estado de Massachusetts, na semana passada. Öztürk caminhava sozinha perto de seu apartamento quando 6 agentes da Paisana a cercaram e confiscaram seu celular. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela gritou de medo enquanto um dos oficiais segurava os seus pulsos. Os advogados da estudante questionam a legalidade da abordagem e pedem que ela seja transferida de volta para Massachusetts, onde reside e estuda. Eles alegam que Öztürk não teve acesso imediato à assistência jurídica e que sua transferência para a Louisiana dificulta a sua defesa. A estudante, de 30 anos, estava a caminho de um jantar para quebrar o jejum do Ramadã quando foi detida. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre os motivos da abordagem ou da sua transferência. O caso gerou muita repercussão aqui nos Estados Unidos entre grupos de direitos civis e estudantes internacionais que exigem mais transparência sobre o procedimento. Aliás, em Massachusetts, colegas e também professores da Universidade Tufts organizaram neste fim de semana um protesto pedindo a libertação imediata da estudante. Parlamentares do estado também pediram esclarecimentos ao governo federal sobre a ação policial. E a Casa Branca informou em nota que ela é estudante com visto de estudante, portanto não poderia viver nos Estados Unidos e trabalhar em organizações sem fins lucrativos e ajudar essas organizações a realizar manifestações violentas no país, que isso fere a Constituição e o direito dela enquanto turista e também estudante nos Estados Unidos. A gente vai seguir acompanhando de perto esse caso aqui na Tribuna da Imprensa. Tornados atingem os Estados Unidos e deixam milhões de americanos sob alerta e centenas de milhares sem energia. As fortes tempestades que atingiram o centro dos Estados Unidos neste final de semana colocaram milhões de pessoas sob alerta de tornado. Foram registrados tornados confirmados em Arkansas, Michigan e Missouri, além de ventos fortes e tempestades de granizo. Cerca de 170 milhões de pessoas foram afetadas nos últimos dias. O fenômeno ocorre devido ao choque entre uma frente fria e ar quente e úmido, criando condições para tempestades severas. Em Michigan, por exemplo, 377 mil pessoas estão sem energia até hoje. No Wisconsin, o número passa de 60 mil. Houve ainda registros de mais de 100 mil clientes sem luz em Indiana. Além disso, 12 milhões de pessoas estão sob vigilância de tornado, abrangendo Ohio, Kentucky, Tennessee, Illinois, Missouri e Arkansas. Há alerta ativo para partes de Indiana, Kentucky e Ohio até a tarde de hoje, enquanto regiões de Illinois, Missouri e Tennessee devem permanecer sob risco de alerta até pelo menos amanhã, terça-feira. A instabilidade climática já causou danos significativos. Em Missouri, uma escola teve o telhado arrancado por ventos superiores a 160 km por hora. No Arkansas, um tornado destruiu dezenas de casas e deixou pelo menos 4 feridos. Equipes de resgate seguem buscando vítimas em áreas atingidas. Especialistas destacam que março já registrou um número incomum de tornados para esta época do ano, superando os índices de 2024. As autoridades meteorológicas recomendam que os moradores sigam as medidas de segurança, incluindo buscar abrigos em locais fechados e também evitar deslocamentos durante as tempestades. E este foi mais uma Conexão USA, o nosso encontro de todas as tardes aqui na Tribuna da Imprensa com as principais notícias dos Estados Unidos e do mundo. Quer ficar bem informado? Continua aqui na Tribuna da Imprensa.